Revela quem você realmente é. José Saramago, quando escreveu o Ensaio sobre a Cegueira, ele não escreveu um romance, ele escreveu um alerta. Ele conta a história de uma epidemia misteriosa, que de repente uma pessoa fica cega, depois outra, mas não era uma cegueira escura, era uma cegueira clara, como se todos fossem engolidos por uma luz densa que impedisse de ver. O governo entra em pânico, isola os contaminados, o que começa como uma quarentena vira um campo de concentração e o que era civilidade virou uma completa selvageria. Porque a verdade é essa: tira a vigilância, tira as consequências, tira a luz e o ser humano revela o que de mais podre tem dentro dele. Mas o livro não é sobre uma cegueira física, é sobre uma cegueira moral. Aquela que permite que você veja um absurdo e diga: ah, mas não é problema meu. Que permite que você se conforme com uma injustiça desde que ela não te atinja. Saramago usa a epidemia como uma metáfora. O que ele está dizendo, sem dizer, é que a cegueira já começou faz tempo. Você só não percebeu porque ela se parece com a normalidade. E a frase mais icônica do livro é: se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Porque ver não é só enxergar com os olhos, é reconhecer, é agir com responsabilidade sobre aquilo que você finge que não vê. O livro é um estudo de comportamento humano, como o caos não transforma ninguém, apenas revela. O egoísmo, a violência, o instinto não desaparecem, só ficam um pouco mais educados enquanto estão em público. E como o mal pode se espalhar quando os bons simplesmente fecham os olhos. Saramago nos deu um espelho, não uma história. E a pergunta que o livro nos deixa é: o que aconteceria com você se o mundo acabasse amanhã? Você seria luz no meio da cegueira ou parte da escuridão disfarçada de branco? Revela quem você realmente é. José Saramago, quando escreveu o Ensaio sobre a Cegueira, ele não escreveu um romance, ele escreveu um alerta. Ele conta a história de uma epidemia misteriosa, que de repente uma pessoa fica cega, depois outra, mas não era uma cegueira escura, era uma cegueira clara, como se todos fossem engolidos por uma luz densa que impedisse de ver. O governo entra em pânico, isola os contaminados, o que começa como uma quarentena vira um campo de concentração e o que era civilidade virou uma completa selvageria. Porque a verdade é essa: tira a vigilância, tira as consequências, tira a luz e o ser humano revela o que de mais podre tem dentro dele. Mas o livro não é sobre uma cegueira física, é sobre uma cegueira moral. Aquela que permite que você veja um absurdo e diga: ah, mas não é problema meu. Que permite que você se conforme com uma injustiça desde que ela não te atinja. Saramago usa a epidemia como uma metáfora. O que ele está dizendo, sem dizer, é que a cegueira já começou faz tempo. Você só não percebeu porque ela se parece com a normalidade. E a frase mais icônica do livro é: se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Porque ver não é só enxergar com os olhos, é reconhecer, é agir com responsabilidade sobre aquilo que você finge que não vê. O livro é um estudo de comportamento humano, como o caos não transforma ninguém, apenas revela. O egoísmo, a violência, o instinto não desaparecem, só ficam um pouco mais educados enquanto estão em público. E como o mal pode se espalhar quando os bons simplesmente fecham os olhos. Saramago nos deu um espelho, não uma história. E a pergunta que o livro nos deixa é: o que aconteceria com você se o mundo acabasse amanhã? Você seria luz no meio da cegueira ou parte da escuridão disfarçada de branco? Revela quem você realmente é. José Saramago, quando escreveu o Ensaio sobre a Cegueira, ele não escreveu um romance, ele escreveu um alerta. Ele conta a história de uma epidemia misteriosa, que de repente uma pessoa fica cega, depois outra, mas não era uma cegueira escura, era uma cegueira clara, como se todos fossem engolidos por uma luz densa que impedisse de ver. O governo entra em pânico, isola os contaminados, o que começa como uma quarentena vira um campo de concentração e o que era civilidade virou uma completa selvageria. Porque a verdade é essa: tira a vigilância, tira as consequências, tira a luz e o ser humano revela o que de mais podre tem dentro dele. Mas o livro não é sobre uma cegueira física, é sobre uma cegueira moral. Aquela que permite que você veja um absurdo e diga: